Comenta que sabe que a água das fadas é feita das lágrimas deles, e fala que ela é muito mais forte do que parece. Então, eles não precisam se forçar a chorar por ela. E enquanto dá um abraço nele, os outros correm até ela pedindo que abrace eles também. E então ela fala que precisa ir agora, mas ela irá se despedir deles antes de partir amanhã. E enquanto se despede deles, eles ficam pulando de alegria dizendo para ela não se esquecer de voltar amanhã. E enquanto conversavam entre eles comentam que o bebê não era a única coisa brilhando, enquanto o outro comenta que não conseguiu perceber porque a barriga da prota estava brilhando muito intensamente. E um deles fala que claramente também havia uma luz suave ao redor da prota, enquanto o outro comenta que humanos não têm essa luz. E enquanto soltam uma risada, eles comentam que a prota nem deve saber que não é humana, enquanto o outro concorda e pergunta desde quando ele é tão inteligente. E ele fala que sempre foi inteligente, ao contrário dele. E então, eles começam a brincar em cima da árvore, enquanto o outro pergunta se eles estão lutando e se isso é uma competição. No outro dia, como prometido, nossa prota foi se despedir das fadas. Porém, mesmo chamando por elas, nenhuma respondia, enquanto a prota se perguntava se talvez elas estivessem dormindo. Enquanto dava uma olhada ao redor da árvore, ela encontrou algo. Nossa prota se perguntava o que era isso e falava que talvez alguém tenha deixado cair, então ela iria apenas deixá-lo onde estava. Porém, a árvore começou a fazer um barulho, dando um susto nela, enquanto ela se perguntava se estavam dizendo que aquilo era para ela. E então, ela perguntou se as fadas tinham deixado isso ali para ela, enquanto alguém sussurrava que é isso mesmo, deixando ela toda sem jeito. Ela se perguntava por que essa água das fadas parece tão familiar e que gostaria que as fadas estivessem ali para que ela pudesse ao menos agradecê-las. Enquanto olhava para os lados, ela comentava que não havia muitas pessoas por ali, então deve ficar tudo bem. Ela falava que, como estava com pressa, não conseguiu preparar muita coisa e que esses eram alguns biscoitos que ela embalou de manhã, e pedia que, por favor, agradecesse as fadas por ela quando elas acordassem e falava que passaria por ali novamente quando estivesse voltando. E enquanto estava com sua mão na árvore, ela sentia a árvore tremer e se perguntava se estava imaginando coisas. De qualquer forma, ela precisava ir agora e pedia que, se alguém viesse ali e fizesse perguntas sobre ela, pedisse às fadas para não falarem dela. Porém, quando ela estava de saída, alguém estava olhando ela de longe. E não foi só ele quem percebeu nossa prota ali, ela também percebeu que ele estava olhando ela. Enquanto ela ia embora, ele se perguntava quem diabos era essa mulher, pois ela estava acariciando a árvore com tanto carinho e falando com ela como se fosse especial. Mas no final, ele acreditava que ela era apenas uma maluca, enquanto alguém batia na porta e ele mandava entrar. De repente, alguém jogava essa moça no chão, enquanto ela pedia que ele a ajudasse. E enquanto chegava perto dela, ele falava que estava ali para ajudá-la. Enquanto a ajudava a se levantar, pedia que ela olhasse para aquela árvore e perguntava se aquela árvore não parecia ótima, e falava que escolheu este quarto pessoalmente. E então, ele perguntava se ela conseguia ver as fadas, e tremendo, ela falava que não conseguia vê-las. Com um tom de ameaça, ele chamava seu nome, Melina. E então ele falava que se ela não podia ver as fadas, não havia motivo para ajudá-la. E então, ele chamava essa pessoa que estava ao seu lado, seu nome era Daimon. E rapidamente ele começava a conjurar uma magia de raios negros e arremessava eles bem em cima da árvore. E surpresa, Melina perguntava o que aquelas fadas estavam fazendo ali. Enquanto isso, nossa prota sentia algo estranho e ia olhar rapidamente o que estava acontecendo. Preocupada, Ramin perguntava se aconteceu algo ou se a prota tinha esquecido de alguma coisa, e nossa prota respondia que não era isso. Ela falava que apenas teve um mau pressentimento por algum motivo, enquanto se perguntava o que o príncipe do reino de Akan estava fazendo ali. O reino de Akan é um país neutro localizado ao lado do Império de Roas. Eles não se interessam por guerra ou trocas econômicas, então raramente se envolvem com outros países. Nossa prota só visitou eles uma vez para trocar suprimentos médicos militares. Ela contava que quando foi ao reino de Akan, ouviu dizer que os medicamentos de Akan são muito famosos. E esse moço falava que era exatamente isso, pois não há creme cicatrizante tão eficaz quanto os produtos deles, e ela não irá se arrepender de comprar os seus medicamentos. E então esse sujeito aparece, e pergunta se a prota é aquela famosa general chamada Kalia. Seu nome é Borofadio, príncipe de Akan. Espero que a prota dê uma surra nesse nojento. Só por ele ter atacado aquelas fadas, já dá pra perceber que ele é podre por dentro.
Boroff comenta que ouviu muito sobre a prota, já que ela é a responsável por elevar o status da família imperial. E enquanto a chamava de herói de guerra, ele estava prestes a tocá-la, porém ela mandou ele parar por ali mesmo, sem paciência nenhuma. Nossa prota fala que se ele se atrever a tocá-la, ela irá cortar sua mão. Surpreso, ele comenta que a prota é mais assustadora do que os rumores diziam, e fala que não há necessidade de exagerar e pergunta se está errado. Ou talvez, ela seja uma pessoa muito sensível. Afinal, ele está muito curioso sobre ela e adoraria ter uma chance de tirá-la com suas próprias mãos, deixando geral puto com ele. E percebendo isso, ele pede que não o interpretem mal, pois ele só está falando sobre o chapéu dela. Ele queria apenas tirar o chapéu dela. De repente, uma explosão acontece, sobrando até para o cavalinho ali, coitado. Deve ter virado pó. Irritado, Boroff pergunta o que diabos está acontecendo e manda que encontrem o responsável por isso imediatamente. Pensativa, nossa prota sabe que magia de relâmpago é a especialidade de um certo alguém em particular. E esse tipo de magia, quando usado, não deixa nenhum rastro. Então, obviamente, tinha que ser coisa do Simon. Enquanto a gentalha está doidinha pelo que acabou de acontecer, nossa prota simplesmente foi embora e foda-se. E pensativa, ela comenta que isso definitivamente é muito estranho para ignorar, enquanto Hamming chama por ela. Ela pergunta no que a prota está pensando tão intensamente, e fala que acabaram de chegar ao local do teletransporte. E nossa prota fala que tem um favor para pedir. Ela pede que Hamming espere um pouco, pois a prota tem algo para discutir com o Brick. E Hamming fala que tudo bem e que vai esperar com o Allen. Pensativa, nossa prota precisa avisá-lo sobre o príncipe Boroff, apenas por precaução, pois ela sente que ele está tramando algo e deve informar secretamente Sua Alteza. E então, ela entra em contato com Brick, que fica surpreso por saber que a prota entrou em contato com ele. Todo surtado, ele pergunta onde a prota está e fala que o Simon está fazendo um apocalipse na Terra porque a prota ainda não voltou. Ele conta que depois que Simon terminou sua reunião com Sua Alteza ontem, ele foi direto para a mansão da prota, só para descobrir que ela tinha desaparecido, e então, ele explodiu a mansão dela. E desde então, ele tem passado suas noites nos escombros, não deixando ninguém se aproximar. E apavorado, Brick fala que o Simon destruiu a mansão como se fosse de brinquedo, e agora só fica perguntando sobre o paradeiro da prota. Enquanto nossa prota não pode acreditar que ele destruiu sua preciosa mansão. De qualquer forma, nossa prota fala que tem algo mais importante para dizer, e fala que há algo que ele precisa investigar, e é sobre o reino de Akan, deixando ele surpreso. A prota fala que o príncipe Boroff está atualmente em Intikura, enquanto Brick acha estranho que aquele idiota esteja ali, e nossa prota concorda. A menos que estejam ali de férias, é muito estranho vê-los ali, e é por isso que ele precisa informar Sua Alteza sobre essa informação, e descobrir o que o Império de Akan está fazendo, e ele concorda. Porém, ele não pode contar a ninguém que foi ela quem avisou sobre isso. E preocupado, ele comenta que o Simon pode tentar usar alguma espécie de magia mental nele. E nossa prota fala que ele não é maluco para fazer isso, então ele pode ficar tranquilo. Bom, pelo menos é isso que ela acha. Até porque ele só desgraçou com a mansão da prota, nada demais, né? Ela conta que essa magia mental pode destruir a mente de uma pessoa. E não acredita que Simon iria tão longe a ponto de usar isso. Até porque não é como se eles estivessem romanticamente envolvidos ou algo assim. Afinal de contas, eles são apenas amigos. Bem, apesar dele ter destruído uma mansão inteira só porque sua amiga desapareceu, não significa que ele possa arregaçar o coitado do Brick. De qualquer forma, agora que o Simon está de volta, ela não tem tempo a perder. E se ela não tomar precauções e tentar resolver por ela mesma, o príncipe Boroff pode reconhecê-la, e isso criaria um problema ainda maior. Então não tem para onde correr, ela precisa sair dali o mais rápido possível. Ela fala que tem mais um favor para pedir. E rapidamente ele fala que ela pode dizer. E ela manda ele se encontrar com o Simon imediatamente e dizer a ele que ela está em Intikura agora mesmo, deixando ele surpreso. E sem perder tempo, ela desliga a chamada e grita para Hamming e Allen que precisam partir agora mesmo. E ao mesmo tempo, ela rasga um pergaminho de teletransporte, tirando eles daquele lugar. E sem descanso, ela utiliza outro pergaminho em seguida, enquanto pede desculpas a Hamming e pede que ela aguente um pouco mais, enquanto ela toma um remédio de recuperação. Completamente acabado, Allen pede que Hamming troque de lugar com ele para continuar guiando a carruagem, pois ele não aguenta mais, deixando ela chocada. Algum tempo depois, Allen comenta que eles já viajaram mais de 500 quilômetros em um dia, e se continuarem, será demais para eles aguentar, enquanto nossa prota fala que sente muito. Mas é uma situação urgente, e pede que ele pegue esse remédio para enjoo e descanse um pouco.
E assim, a noite chega, o dia chega, e a noite chega novamente. E enquanto olha para eles, nossa prota fala que eles acabaram desmaiando. E isso é culpa dela. Afinal, eles percorreram 900 quilômetros em 2 dias, sem descanso na carruagem. Mas o lado bom é que com isso o Simon não poderá rastreá-los imediatamente. E agora ela precisa descansar um pouco também. Alguns minutinhos depois, essa moça pergunta quem é. E a prota fala que seu primo e sua irmãzinha não estão se sentindo bem. Então ela gostaria de saber se ela teria um quarto disponível para usarem nesta noite. E ela fala que é claro que tem, enquanto chama seu marido avisando que tem convidados. Naquela noite, Allen fez um check-up na prota, enquanto falava que felizmente o bebê está crescendo bem. Ele pede que ela dê uma olhada e fala que é um bebê muito fofo, enquanto nossa prota não pode acreditar como pode estar crescendo tão rápido. Allen conta que está muito feliz que ela não tenha muitas náuseas matinais, embora ele não possa nem comparar o quanto ela é mais saudável do que outras mulheres grávidas. Porém, ela ainda deve ser cuidadosa o tempo todo. E de agora em diante, tudo o que ela come, escuta ou vê, tudo isso pode afetar o bebê, e por isso ela precisa ser cuidadosa. E então ele fala que precisa ir agora. Coitado, ele está todo acabado. Pensativa, ela comenta que definitivamente se sentiu como se tivesse sido examinada por um morto-vivo. E comenta que ele realmente deve estar muito cansado. E comenta que ela precisa dizer para ele que ele também deve cuidar mais de sua saúde. Acho que a prota se esqueceu que foi por causa dela que o coitado quase foi de arrasta para cima. De qualquer forma, ela se pergunta se o Simon já encontrou as fadas. Ela não sabe sobre as outras pessoas, mas ela tem certeza de que o Simon conseguirá vê-las, já que aqueles com sangue de elfo podem ver espíritos. E nossa prota acredita que a razão pela qual ela conseguiu ver as fadas é por seu bebê ter herdado o sangue do Simon. Então ela espera que não aconteça nada, enquanto comenta que é muito estranho, pois agora que eles estão separados, ela pensa ainda mais nele. Ou talvez seja seu bebê quem está pensando no seu papai. E enquanto conversa com seu bebê, ela fala que sente muito, e fala que é verdade que ama o Simon, mas apenas como um amigo próximo. E amigos próximos devem proteger e valorizar um ao outro, e não causar mal um ao outro. E é por isso que ela decidiu partir, embora ela saiba que tenha sido ela quem o beijou primeiro naquela noite, enquanto pensa que é uma idiota por ter feito isso. E enquanto se desculpa com seu bebê, ela fala que sua mamãe não é uma pessoa má, mas naquele dia teve muita coisa acontecendo. Ela comenta que se ao menos tivessem feito isso porque se amavam. Afinal, ela comenta que forçar alguém não é certo. Não é como se ela tivesse forçado ele a fazer algo. E para ser honesta, ela admite que iniciou o beijo, mas o Simon fez todo o resto. Na verdade, ele foi quem trouxe a corda do corredor e fez tudo em cima da mesa de laboratório. Caramba, rolou até corda nessa putaria deles. Ela sentiu como se ele estivesse faminto por dias, e não deixava ela por um segundo sequer. E agora que se lembra disso, ela não acha que tenha feito algo errado. De repente, ela comenta que está ficando quente do nada e ela precisa pegar um ar fresco. Do lado de fora, enquanto caminha um pouco, ela comenta que o ar da noite é muito agradável. Porém, alguém estava olhando para ela de longe. Credo, estava tranquilo demais mesmo. Já estou imaginando a cagada acontecendo. Enquanto isso, em Intikura, Simon tinha chegado na árvore onde as fadas estavam. Ele começa a usar seu poder para tentar restaurá-la, deixando tudo iluminado. Porém, ele comenta que ela não está se recuperando, e acredita que sua magia não será o suficiente, pois o que essa árvore precisa agora é de tempo e um ambiente fértil para crescer, e também de um pouco de água das fadas feita da felicidade. E todo tristinho, ele pensa na prota enquanto se pergunta como ela pôde ir embora deixando apenas uma carta. Meu querido amigo Simon, agora que penso nisso, esta é a primeira vez que escrevo uma carta para você. Não posso acreditar que não trocamos uma única carta nos 20 anos em que nos conhecemos. E só agora eu percebo o quanto isso é triste. Por isso, se não fosse por aquele dia, nunca teríamos nos encontrado. E muito menos eu te escreveria uma carta. O destino é um conceito engraçado, e acredito que salvá-lo de ser sequestrado naquele dia foi apenas uma forma de salvar o meu próprio destino. Espero que você possa me entender e entender por que parti sem dizer uma palavra. Assim como naquele dia, estou apenas seguindo meu destino. E espero que você entenda que esta decisão foi tomada pensando em você, em mim e todos os outros. Além disso, você não precisa procurar muito para me encontrar, pois quando chegar a hora certa, voltarei com muitas surpresas. PS. A propósito, eu queria te dizer novamente que sinto muito por aquela noite. E sei que é um pouco tarde, mas você foi realmente incrível. Com amor, Kalia. E depois de ler essa carta,
A única coisa que ele fala é que gostaria que ela tivesse dito isso pessoalmente. De repente, Brick aparece e fala que tem uma mensagem da Prota. Ela está em Antícora agora mesmo. E sem perguntar nada, sem pensar em nada, ele simplesmente teleporta para lá, enquanto se pergunta onde diabos ela está. E assim que ele chega, ele percebe que a árvore está sendo atacada. Vários ataques de raios negros acertam a árvore, enquanto as fadas tentam se proteger. Incrédulo, ele comenta que já tem muito com o que lidar procurando a Prota. Mas ainda assim, ele pergunta o que diabos está acontecendo. Todo gostoso, ele sabe que quem está atacando a árvore é um mago com um alto nível de magia, apesar de não saber quem é. E ele não conhece nenhum mago que lançaria raios em uma árvore das fadas. E então ele usa uma magia de proteção e reflexão, enquanto comenta que a Prota não teria deixado rastros sem motivo, então deve ter uma boa razão para ela ter feito isso. E enquanto segue a magia, ele rapidamente chega até o quarto onde estava o responsável pelos ataques. Porém, ele percebe que o responsável já tinha fugido com uma magia de teletransporte. E então, ele começa a usar sua magia de rastreamento, decodificando o teletransporte usado. E sem muito esforço, ele chegou até o local onde o bandido tinha fugido, porém, ele encontrou um corpo no chão, e quando percebeu o que era, ele ficou chocado enquanto se perguntava se isso era uma fada monstro. Ele rapidamente chamou Derek, pedindo para ele vir diretamente para as coordenadas que ele acabou de enviar, para que ele pegasse um corpo. Voltando para a árvore, ele conjurou outra magia chamada Guardião da Defesa, para protegê-la de outros ataques. E quando estava saindo, uma das fadas sussurrou que ele tinha a mesma luz que a Prota. Surpreso, ele perguntou quem tinha dito isso, enquanto as fadas comentavam que ele tinha sangue élfico e agradeciam por tê-lo ajudado. E todo desesperado, ele perguntava se eles tinham visto a Prota, e falava que ela tem olhos verdes claros e é uma mulher muito bonita e forte. Mas eles estavam fracos demais, e apenas sussurravam que os biscoitos estavam gostosos, e que ela tinha a mesma luz, enquanto sua visão ficava embaçada. Eles sussurravam que aquela humana era muito bonita e estava brilhando, enquanto Simon perguntava se essa humana bonita era a Prota. Mas antes que eles pudessem dizer algo mais, eles começaram a desaparecer, enquanto Simon gritava desesperadamente para eles responderem se era ela ou não. Mas no fim, ele não escutou mais nada. Caramba, ele está sofrendo muito. Espero que ele encontre a Prota logo. De volta para a nossa Prota, descobrimos que a pessoa que estava olhando para ela era o Allen, o que deixa a Prota surpresa. Ele começa a andar na direção da Prota, até que ela para ele e comenta que tem uma cerca por ali. Sussurrando, ele começa a falar o nome Nadia, enquanto nossa Prota pensa que esse nome parece familiar. E chorando, ele fala que sente muito por não ter conseguido protegê-la, enquanto abraça a Prota, deixando ela sem saber o que fazer. Ele fala que sente muito, muito mesmo. Ele lamenta por não ter conseguido salvá-la, enquanto nossa Prota se lembra que esse é o nome de sua falecida esposa. Chocada, ela se pergunta se ele está a confundindo com ela, e se pergunta se elas são parecidas. Tadinho, ele está alucinando vendo ela na Prota, enquanto fica falando o nome dela. Realmente ela era muito bonita. De repente, nossa Prota dá um chacoalhão nele, pedindo para ele se recompor. E quando ele volta a si, ele fica confuso por ver nossa Prota ali, enquanto nossa Prota pergunta se ele está acordado agora. E enquanto tem um treco de vergonha, ele comenta que estava dormindo, e do nada acordou ali fora, enquanto a Prota comenta que pelo menos ele está ciente do que aconteceu. Envergonhado, ele fala que quando está muito cansado ou se sente doente, ele costuma andar dormindo. E ele está muito perto de se curar, mas acabou que ele teve uma recaída. E todo nervoso, ele pede desculpas por mostrar esse lado dele para ela, enquanto a Prota fala para ele não se preocupar, pois nem foi tão ruim assim, apesar dele ter chorado um pouco, enquanto ele não pode acreditar que a Prota viu esse lado dele. E então, nossa Prota pergunta se Nadia é o nome da esposa dele, e ele fala que sim, e a Prota fala que aparentemente ele continua apaixonado por ela, e ele fala que não tem muita certeza, mas quando ele pensa nela, há um lugar no seu coração que ainda dói. E nossa Prota pergunta se é porque ele está triste. E ele fala que não é isso. Ele ainda sente falta dela, mas não acha que está triste como costumava ser. Além disso, ele não quer lembrar da Nadia como um sentimento de tristeza. Então não importa o que, ele quer que ela seja alguém que lhe traga felicidade, mesmo que ela não esteja mais com ele. E nossa Prota fala que aparentemente ele ainda a ama muito. E todo fofinho, ele fala que sim. E então ele pergunta se o bebê da Prota é filho de alguém que ela ama. E sem jeito, ela fala que não é como se ela não o amasse, mas ela conta que é apenas difícil dizer que o ama,
enquanto ele fala que isso só pode significar que ele é um amigo próximo, deixando nossa prota incrédula por ele ter acertado, enquanto ele solta uma risada e fala que a prota é mais fácil de ler do que ela pensa, e comenta que antes dele conhecê-la, ele tinha bastante medo dela. E então, ela pergunta se ele acha ela assustadora, e nervoso, ele fala que só estava tentando dizer que ela é muito carismática e que ela é muito mais afetuosa do que ele imaginava. E nossa prota fala que sabe disso e só estava brincando, deixando ele aliviado. Então ele comenta que se ela não se importar, ele gostaria de saber o porquê dela estar tentando ter seu bebê sozinha. E nossa prota fala que já que ele é seu médico responsável, ela vai contar pra ele. Ela fala que pra ela, este bebê é uma bênção e um milagre. Mas só porque é uma bênção para ela, não significa que será o mesmo para o pai do seu bebê. E toda séria, ela fala que só quer que este bebê nasça abençoado. E depois de ouvir isso, ele comenta que tem certeza de que ela será uma ótima mãe. E toda fofinha, ela agradece. Poxa, teria sido tão bom se ela tivesse conversado com o Simon desde o começo, mas eu consigo entendê-la. Mesmo que ela tenha a força para ir contra todos, ela só preferiu evitar que algo ruim acontecesse com seu bebê. Então eu espero que quando eles se encontrarem, seja um encontro muito fofo e sem nenhum problema. Alguém comenta que aqui está um pouco de leite quente e uma fritata de espinafre para ela. E mais tarde, ela pode saborear um pão integral fresquinho saindo do forno. E fala que quando ela era mais jovem, ela sofria de enjoos matinais graves. Então sua sogra costumava cozinhar muita comida macia e quente para ela. E se a prota terminar com um iogurte agridoce, o estômago dela vai se sentir melhor em pouco tempo, enquanto nossa prota agradece. Surpreso, esse moço não consegue acreditar que a prota chegou até ali sozinha estando grávida, e pergunta onde está o marido da prota e por que seus irmãos estão acompanhando ela. E pensativa, ela não pode dizer a verdade, pois se o Simon ficar sabendo que ela estava ali, ele pode descobrir que ela está grávida. E então, ela usa o jutsu da Globo e fala que está tentando escapar do seu marido, deixando Allen chocado e quase matando a Ramin engasgada. A prota fala que seu marido está sempre bebendo ou jogando, nunca volta para casa e está sempre com uma garota diferente a cada dia. E quando ele ficava bêbado, ele costumava perder o controle. Então, ela não aguentou mais e decidiu fugir. E foi assim que ela ganhou o primeiro lugar no prêmio de melhor atuação deste ano. Chocada, essa moça fala que aquele homem não é um marido, ele é um lixo. Enquanto nossa prota fala que não, a culpa é da prota por ter se casado com ele sem saber quem ele realmente era. E também ativando o jutsu da Globo, Ramin fala que só de pensar em tudo que sua irmã passou é muito triste. Segundo lugar no prêmio de melhor atuação deste ano. Ela até dá uma cutucada no Allen, mas ele não tem o poder do jutsu, e só fica com essa cara aí, enquanto a moça comenta que os irmãos da prota são muito doces. E falando nisso, a prota pede que se alguém aparecer perguntando por eles poderiam manter segredo, pois ela está preocupada de que seu marido possa procurar por ela. E a moça fala que é claro, então a prota não precisa se preocupar. Eles prometem que não dirão uma palavra, e nossa prota agradece, enquanto comenta que o pão está delicioso. E a moça fala que ela não precisa agradecer, e irá preparar um pouco para ela comer durante a viagem. E toda feliz, a prota fala que não precisa, mas se não tiver problema em fazer isso, ela fica feliz em aceitar. Enquanto isso, Simon está na mansão da prota, pelo menos no que restou da mansão dela. Todo tristinho, ele pergunta onde diabos a prota está se escondendo. Ele se pergunta se o que aconteceu com ele significou tão pouco para ela a ponto dela partir sem dizer uma palavra. Pois se passaram apenas 3 dias, e só com isso, ele já está ficando completamente louco. Algum tempo depois, Louis pergunta se o Simon está ali e manda os empregados sair, pois ele precisa verificar algo. Louis pergunta se ele encontrou a prota, e Simon nega balançando a cabeça. Então ele fala que entende, enquanto pensa que as coisas ficaram muito mais complicadas desde que a prota partiu. E se Simon deixar o Palácio Imperial, as coisas vão complicar ainda mais. Então ele muda de assunto e conta que ouviu dizer que ele descobriu um corpo suspeito e supostamente parece ser uma fada, enquanto Simon fala que ainda não tem certeza. E Louis fala que, para ser honesto, ele recebeu um relatório estranho recentemente. E dizia que um nobre estrangeiro comprou um antigo castelo do Império. É um castelo perto da Floresta das Fadas, mas o problema é que esse nobre é conhecido por colecionar fadas. E como Simon deve saber, houve um tempo em que os humanos eram hostis em relação a outras espécies. No entanto, isso faz parte do passado. Agora, eles estão vivendo em uma era de coexistência por meio de acordos mútuos. Então, mesmo que seja apenas um rumor, eles não podem ignorar,
já que as fadas e elfos são consideradas espécies sagradas para eles. Então, ele não pode simplesmente deixar isso para lá. E estava pensando se o Simon poderia investigar, mas ele já corta o Louis e fala que entende. Ele entende que o Louis escondeu a ausência da prota dele porque ela pediu, e tem certeza de que ela deve ter sido muito persistente, já que o Louis é extremamente fraco quando se trata da prota. Então ele fala que sua cabeça entende tudo isso, mas seu coração não quer aceitar. Portanto, ele não irá assumir nenhum trabalho imperial por algum tempo. E ele sabe que é um mago do Palácio Imperial. Porém, como ele trabalhou além das fronteiras internacionais, longe da Torre de Magia, ele comenta que fez um juramento de usar sua magia por patriotismo e lealdade, enquanto Louis fica incrédulo ouvindo isso. E Simon continua, e fala que, infelizmente, não parece que ele tenha muito patriotismo restante. E sua motivação para ser leal também desapareceu. Incomodado, Louis fala que já pediu desculpas 1 milhão de vezes. E se isso não for suficiente, ele até mesmo irá dar a primeira espada da prota para ele, já que ele sempre quis isso. E enquanto Simon está saindo, ele comenta que um pedido de desculpas não é um feitiço mágico que pode fazer o tempo voltar atrás. Enquanto Louis o chama de bastardo mesquinho. Irritado, ele comenta que além do Louis esconder a aposentadoria da prota dele, ele ainda tem coragem de pedir para ele fazer uma viagem de negócios, e se pergunta como ele se atreve a fazer isso. De qualquer forma, ele já está muito ocupado tentando procurar a prota, e não pode acreditar que mesmo assim, Louis está tentando lhe dar mais trabalho. Alguns minutos depois, no laboratório subterrâneo da Torre de Magia, Simon pergunta se eles descobriram alguma coisa sobre aquela fada monstro, e eles respondem que ainda precisam investigar mais, mas há algumas coisas que chamam a atenção sobre ela. Esse moço fala que os vestígios de sangue eram semelhantes aos de uma fada, mas os órgãos no corpo são muito mais parecidos com os de um humano, e quando olham apenas para a aparência dela, ela se parece um pouco com uma Banshee. Mas é difícil dizer porque uma Banshee é muito mais horrenda. É dito que uma Banshee é uma fada horrenda que chora para anunciar a morte de alguém. Esse outro moço fala que a onda de magia deixada no corpo dela também é um pouco estranho, e apenas olhando para a forma e o quão bagunçada está, parece que ela não sabia como usar magia. O que é estranho, porque se ela fosse uma fada, ela seria capaz de usar magia facilmente, como se estivesse respirando. E enquanto Simon dá uma olhada, ele concorda com Theon, já que a forma da magia dela é uma bagunça completa. E então, ele fala que é quase como se alguém tivesse colocado a magia nela à força. E pergunta para Theon qual é a conclusão. E nervoso, ele fica sem saber o que falar. E quando ele olha para os outros, todos estão com o cu na mão, pois ninguém quer falar para o Simon. E enquanto eles tiram no pedra, papel ou tesoura, Simon vai até o corpo para dar outra olhada. E então, o azarado aparece e fala que acredita que o corpo dela é... Porém, antes que ele pudesse continuar, Simon fala que é uma quimera. Ele fala que eles acabaram de descobrir o corpo de uma quimera, deixando todos chocados. E então, Simon se lembra que Louis falou sobre ter recebido um relatório estranho, que dizia que um nobre estrangeiro tinha comprado um castelo perto da Floresta das Fadas, e para piorar, ele é um nobre conhecido por colecionar fadas. E incrédulo, ele percebe que não tem escolha a não ser investigar isso pessoalmente. Já se passaram 4 anos desde que eles olharam uma vila daquele pico da montanha, e mesmo naquela época, ela jamais poderia imaginar que um dia ficaria grávida do Simon. A vida sempre pega eles desprevenidos e os conduzem a acontecimentos inesperados. E isso é fascinante, mas, ao mesmo tempo, é aterrorizante. Mas desta vez, ela está ansiosa pelas surpresas que a espera. Desta vez, ela se pergunta que tipo de surpresa o destino tem para ela. Lua, uma bela cidade no sul. Algumas pessoas comentam sobre uma senhora que se mudou para aquela mansão cerca de um mês atrás. E outra fala que deve ser aquela pessoa que viajou até ali em busca da cidade natal do falecido marido. E o nome dessa moça é Leah Raymond, a nossa prota no caso. Enquanto isso, Hamming comenta que valeu a pena, e nossa prota solta uma risadinha, enquanto Allen quase tem um treco enquanto pergunta o que elas fizeram agora. Ah, e também, as pessoas dizem que desde que a prota chegou, não houve mais avistamentos de goblins ou ogros naquela cidade. Alguns minutinhos depois, essa moça aparece avisando que o jornal chegou, enquanto Allen comenta que elas ainda vão acabar matando ele. Acho que ele está assim pelas viagens longas e sem descanso da prota. A Flor do Império e o Mestre da Magia, Duque Simon Tereloen. Qual é a causa do seu escândalo? No dia 28, a Marinha de Rossiart invadiu uma parte do território do Duque, causando-lhes imensos danos pelo escudo mágico. Embora o Duque tenha afirmado que foi uma falha no escudo, podemos realmente dizer que não foi uma retaliação dele?
Por outro lado, a princesa Ruína de Rossiarte, cuja proposta de casamento foi rejeitada pelo duque, criticou-o severamente. Enquanto parece que seus comentários afirmando que talvez Simon goste de homens chatearam o duque. Chocada, nossa prota se pergunta o que diabos ele está pensando, pois ele nunca apareceu no jornal antes, a menos que algo especial estivesse acontecendo. Mas agora ele está em todas as páginas, e já é a terceira vez. E enquanto olha para ele, nossa prota se pergunta que talvez ele esteja tentando se tornar um encrenqueiro. Algumas semanas atrás, a prota comentava que o Simon acabou destruindo o palácio. Já que ela fugiu secretamente, ela sabia que pelo temperamento ruim dele poderia acontecer. Bem, pelo menos os magos conseguiram restaurá-lo com sucesso. Em outro dia, Hamin, toda desesperada, chamava pela prota, enquanto falava que o Simon liberou totalmente sua magia, deixando a prota chocada. Nervosa, a prota pergunta o que ela quis dizer, e Hamin fala que, segundo o jornal, ele está em coma há 3 dias por excesso de uso de sua magia. Foi dito que ao liberar totalmente sua magia, Simon Tereloin quebrou o recorde do feitiço mais expansivo, atingindo um raio de mais de 1000 quilômetros. Chocada, nossa prota pensa que quando um mago libera totalmente sua magia, é como ter todo o sangue drenado de seus corpos, e se pergunta o que diabos ele estava tentando fazer. De repente, ela se dá conta de que, talvez, ele esteja fazendo tudo isso só para encontrá-la, e não pode acreditar que ele arriscaria sua vida apenas para procurar um amigo. E comenta que mesmo que ele esteja com raiva, ele não deveria ter feito isso, enquanto chama ele de idiota e pergunta se ele endoidou. Ela se lembra de sua conversa com Louis, onde pedia para ele manter sua saída em segredo do Simon, enquanto ele perguntava o porquê, e a prota dizia que não podia dizer por razões pessoais. E ele pergunta se mesmo que o príncipe herdeiro exija, e ela fala que dirá com prazer se ele puder prometer assumir a responsabilidade com ela depois de ouvir. E depois de ouvir isso, ele fala que até deu medo de saber o motivo. E então ele fala que tudo bem, ele irá conceder a ela uma aposentadoria temporária. No entanto, se o Simon conseguir encontrá-la, ela deve voltar. E fala que acredita que está sendo bastante generoso com esses termos, e espera que ela não lhe cause mais problemas com isso, deixando ela sem palavras. E então, ele fala que o Império e ele ainda precisam dela, e eles estão desesperados. Ela sabe que se Louis tivesse informado Simon dos planos da prota naquela época, aquele louco provavelmente o teria trancado até conseguir toda a verdade. Simon definitivamente não é do tipo que fica parado e assiste, e ela nem está surpresa com isso. Afinal, ele sempre foi um doido. Mas de qualquer forma, a nossa prota comenta que ele não precisava ir tão longe para encontrá-la. E enquanto fala com seu bebê, ela comenta que este é o tipo de pessoa que o papai dele é. Ele fica muito chateado nas situações mais estranhas, e pergunta se seu bebê não concorda com ela. Ela fala que Simon provavelmente continuará agindo assim até que a encontre. Bem, ela acha que ele pode fazer o que quiser, porque ela vai continuar escondida para que ele não possa encontrá-la. E mesmo que ele consiga localizá-la, ele não vai conseguir pegá-la, e pergunta se seu bebê concorda com ela. Algum tempo depois, Hamin pergunta à senhorita McKenna se este peru já está pronto, e ela responde que sim, e ela já pode levar. Hamin avisa a prota que o jantar está pronto, enquanto a prota fala para ela entrar, e fala que ela chegou na hora certa, pois a prota está com muita fome. E Hamin comenta que mesmo que a prota coma até ficar satisfeita, ela vai estar com fome de novo em cerca de 3 horas. Então, Hamin já está acostumada com isso. E então, ela pede que a prota deixe ela cortar o peru para a prota comer melhor. Porém, nossa prota fala que a forma que ela faz é muito melhor e mais rápida. E toda fofinha, Hamin comenta que a prota é muito mais rápida do que a maioria dos chefes. E toda fodona, a prota fala que carne cozida é muito macia, e por isso é muito mais fácil de cortar, se comparar com carne crua. E fala que irá ensinar a Hamin como fazer isso depois. Enquanto isso, Allen estava indo se despedir da prota, pois está indo em uma viagem rápida de negócios, mas ficou com medo depois de ouvir essa conversa delas. E preocupado, ele comenta que o consumo de comida da prota está aumentando à medida que os dias passam, e ele avisou que ela precisa ter cuidado para não ter diabetes gestacional ou ganhar muito peso, e ele não acredita que tenha que partir em um momento como este. Então ele espera que a prota pare de comer tanto, enquanto ela comenta que agora está se sentindo um pouco cheia, e a melhor maneira de terminar uma refeição é com um chá. Algum tempo depois, em um passeio, Hamin comenta que talvez seja porque estão no sul, mas o clima está muito mais quente do que os invernos no Império, e nossa prota concorda. E toda feliz, Hamin pergunta se a prota sabia que naquela cidade tem um festival quando a primavera chega. E pensativa, nossa prota acabou de perceber que nunca teve a chance de aproveitar um festival antes,
E isso é como um sonho para ela, pois ela não precisa se preocupar em matar ou ser morta. E finalmente, depois de tanto tempo, ela se sente em paz, exceto pelo Simon. Ela ouviu dizer que ele visita a escola de cavaleiros que ela estabeleceu quase todos os dias, enquanto se pergunta se esse tipo de notícia realmente merecia estar na primeira página do jornal. E sussurrando, ela comenta que não consegue entender o que se passa na cabeça dele, enquanto Humming, surpresa, pergunta se a prota está com fome de novo e quer que ela compre algo. E enquanto solta uma risada, nossa prota fala que faz apenas 10 minutos que comeu, então não tem como ela estar com fome novamente, enquanto Humming comenta que é verdade. Mas por um momento, ela quase pensou que a prota não fosse humana, enquanto nossa prota pensava que não consegue se estressar com as palavras tão únicas proferidas pela Humming. Do nada, essa moça aparece falando que é um dia muito frio, enquanto nossa prota comenta que o tempo está ótimo hoje. E preocupada, ela pergunta do que a prota está falando, e comenta que avisou ela para não sair quando estiver frio, pois o vento poderia levá-la embora. De repente, alguém também comenta que ela está certa, pois a prota poderia tropeçar em algo e se machucar, enquanto o outro pergunta a Humming onde está aquele médico que não parava de falar. E então, aquela moça pede que a prota não demore muito e volte com cuidado, enquanto a prota concorda e agradece pela preocupação deles. De repente, nossa prota começa a tossir, enquanto a moça fala que a prota já está até tossindo, e pede que ela espere um momento que ela irá trazer algo para esquentar suas mãos. Porém, esse moço fala que não precisa, pois ele tem algo ali. Surpresa, nossa prota pergunta se está tudo bem pegar isso, e a moça fala que uma mulher grávida precisa se cuidar bem, e se ela não aceitar, ela pode acabar ficando doente. E toda fofinha, nossa prota agradece, enquanto Humming comenta que as frutas parecem estar deliciosas e pergunta se a prota quer que ela compre, e a prota concorda. E então, essa moça fala que a maçã está uma delícia, e pede que ela pegue uma para provar. E nossa prota agradece, e fala que o aroma da maçã está ótimo, enquanto parte ela ao meio sem muito esforço, deixando eles chocados. E toda sem jeito, ela fala que foi muito fácil partir a maçã pela metade, e pergunta se talvez seja porque ela está muito madura. De qualquer forma, ela fala que vai comprar várias, e sai rapidamente. E enquanto está indo embora, ela comenta que não é uma tarefa fácil fingir ser vulnerável. Algum tempo depois, nossa prota já estava em seu 5º mês de gestação. Allen comentava que o mais importante durante a gestação são os cuidados pré-natais. E a prota só deve ver e pensar em coisas calmas e bonitas. Ouvir coisas relaxantes e comer saudavelmente. E tudo o que a prota ver, sentir e comer, o bebê poderá sentir igual. Então ela pede que ele deixe ela ler isso, enquanto ele fala que ela pode deitar porque ele pode ler para ela. E ela fala que não, ela mesma irá ler. E ele comenta que estudos dizem que a voz do homem transmite melhor ao bebê. E a prota fala que sabe disso, e é por isso que ele está tentando que seu bebê escute a voz dele, e ele concorda. Porém ela fala que ele não é o pai, e por isso, é ela quem deveria ler para o bebê dela. E então, ele concorda e entrega o livro para ela, e pede que ela leia com clareza para que seu bebê possa escutar bem. E então, ele sai enquanto deseja uma boa noite para a prota. E todo tristinho, ele lembra das palavras da prota, sobre ele não ser o pai. Pensativo, ele comenta que depois de passar tanto tempo com esses dois, ele deve ter se confundido e pensado que tinha se tornado pai novamente. E enquanto lembra de sua falecida esposa, ele fala que a prota está certa. Ele não é um pai, e não poderá ser um. Mas ainda assim, ele foi feliz graças à sua amada esposa Nádia. Enquanto isso, nossa prota começava a ler uma historinha para seu bebê. Era uma vez um pequeno filhote de urso que vivia em um vilarejo. Os outros animais zombavam dele por conta de suas mãos cheias de calos e sua pele queimada do sol. Diferente dos outros, o filhote de urso não tinha uma espada bonita, sapatos fortes ou até mesmo um chapéu bonito para protegê-lo do sol. Mas um dia, uma grande tempestade passou pelo vilarejo dele. E por causa da tempestade, todas as espadas, sapatos e chapéus dos animais voaram para longe. E então, todos os animais começaram a culpar Deus. Mas naquele momento, Deus apareceu e falou com eles. Deus falou: "Eu lhes dei tudo e nunca tirei nada de vocês. Porém, todos vocês se recusaram a enxergar." Os animais tentaram entender as palavras de Deus. E de repente, aquele filhotinho de urso apareceu com comida. Aquele filhotinho de urso tinha aprendido a sobreviver por conta própria. Foi só então que os animais finalmente entenderam que tinham unhas mais afiadas do que qualquer espada, pés mais rápidos sem sapatos e olhos que podiam ver longe. E então, o filhotinho de urso também percebeu que, embora parecesse que ele não tinha nada,
ele realmente tinha muito mais do que imaginava, e que tudo era possível. Com seu corpo forte, olhos com visão de longo alcance e muita sabedoria acumulada ao longo do tempo, o filhotinho de urso partiu em uma aventura. E depois que ele fez sua viagem, ele cresceu de forma maravilhosa e se tornou o urso mais forte do mundo. E então, nossa prota pergunta se seu bebê conseguiu escutar a voz da sua mãe, e falava que assim como aquele filhotinho de urso, ele pode ser o que quiser e fazer o que bem desejar, pois ela irá dar a ele toda a felicidade que puder e garantir que ninguém o machuque. E então ela comenta que agora é melhor descansarem, enquanto comenta que sempre conseguiu dormir logo quando se deita. Mas hoje, ela está se sentindo um pouco estranha. E enquanto olha para a foto do Simon, ela comenta que ele é alguém que será pai, mas não sabe. E tudo isso é por conta dos cuidados no pré-natal. E agora que ela pensa nisso, tem uma grande chance de que seu bebê se pareça com o Simon. Mas também é triste pensar que tem uma chance de que não. E enquanto conversa com seu bebê, ela espera que ele se pareça tanto com o Simon quanto com ela. E enquanto adormece, ela começa a sonhar com Simon chamando por ela. E quando ele a abraça, ela rapidamente olha para sua barriga, preocupada que ele possa descobrir. Tadinha. Até no sonho ela fica preocupada. E quando percebe que sua barriga não está grande, ela sussurra se perguntando sobre seu bebê, enquanto Simon pergunta se ela quer ter um bebê, deixando ela surpresa. E todo gostoso, ele pergunta se ela quer tentar fazer um. Meu Deus, eu tinha minhas dúvidas, mas realmente é um crime ser tão gostoso assim. E enquanto coloca a mão em seu rosto, ele comenta que gosta da ideia de ter um bebê deles, fazendo nossa prota abraçá-lo. E enquanto olha para a prota, ele fala que sente muito a falta dela. E então, ela o beija, enquanto pensa que só pelo fato dele querer ter um filho, faz ela ter certeza de que isso é apenas um sonho. Enquanto olha em seus olhos, ele chama por ela, conta que está morrendo de saudades e pede que ela volte para ele logo. E então ele abraça ela, e jura que será mais gentil com ela e não fará birra como uma criança. Então, por favor, ele pede que ela volte para ele. Gente, estou começando a suspeitar que esse sonho não é bem um sonho. Está com uma vibe diferente. Enquanto olha para ele, ela se pergunta se alguma vez já tinha pensado nele assim antes. Porém, ela começa a se lembrar do passado e se pergunta como ele poderia pensar nela como uma parceira, já que eles cresceram juntos como irmãos. Isso não é o que ela queria, mas... ainda assim, ela pode sentir seu calor de uma forma tão real. Ela consegue sentir o calor do corpo dele e consegue sentir que ele realmente a ama, enquanto se pergunta se isso realmente é um sonho. Porém, enquanto o beija, ela sabe que sim, isso só pode ser um sonho. Sim, um sonho onde Simon a ama, pois ela sabe que, na verdade, isso nunca irá acontecer. De repente, ela acorda toda assustada, enquanto se pergunta o que acabou de acontecer. E completamente envergonhada, ela se pergunta como pôde ter um sonho tão obsceno quando seu glorioso corpo carrega uma criança, sem falar que algo grande estava prestes a acontecer. Enquanto começa a negação, ela fala que com certeza é algo natural, sim, deve ser alguma reação hormonal. Afinal, o fato do Simon aparecer em seu sonho provavelmente deve ter sido porque ele viu sua foto antes de dormir. E então, ela pergunta para Sasha se ela também ficou surpresa, e fala que sente muito, pois sua mamãe não quis... E se pergunta o porquê diabos ela está agindo assim. Bom, gente, não sei porquê, mas o autor já soltou o nome do filho dela, que é Sasha, então deve ser uma menina, né? Achei que só seria revelado quando nascesse, mas tá aí. Sasha é o nome dela. Enquanto nossa prota desce para tomar café da manhã, ela dá bom dia para a senhora McKenna. Ela comenta que os ciganos estarão pelos arredores e pede que a prota tome cuidado ao sair para muito longe, pois as ruas estão muito movimentadas. Ela fala que isso está acontecendo por causa do festival, e por isso aquele lugar fica cheio de vitalidade. Então ela pergunta se a prota já viu os ciganos alguma vez, e a prota fala que já viu alguns quando viajou até ali. E a McKenna comenta que deve haver mais deles na capital, e fala que eles são pessoas atraentes, porém bastante mal-humoradas. Aliás, ela comenta que a prota acordou muito cedo hoje, e pergunta se a prota quer que ela lhe sirva alguma coisa, e a prota fala que não, pois ela irá tomar café junto com o pessoal, já que seria muito trabalhoso para ela ter que pôr a mesa 2 vezes. Então, ela fala que irá preparar um suco para a prota, enquanto a prota se lembra que ela tinha dito que tinha 5 filhos. E então McKenna pede que a prota coma este pão. Ela fala que comprou no caminho até ali e tem certeza de que está uma delícia. E toda fofinha, ela pergunta se não é um ótimo aperitivo, enquanto a prota agradece e fala que é uma ótima refeição antes do banquete principal. A propósito, nossa prota comenta que deve ser muito lotado quando ela chega em casa.
E ela fala que sim, e que seus filhos são tão barulhentos que seus ouvidos até doem. Ela fala que seu segundo e terceiro filho sempre estão brigando o tempo todo, e o mais novo está sempre fazendo birra, já o mais velho raramente volta para a casa do alojamento. E toda fofinha, ela fala que pelo menos sua quarta filha é muito doce, apesar de também ter ficado chateada alguns dias atrás por discutir com o pai dela. E nossa prota comenta que ainda assim, parece que eles são uma ótima família. E então ela pergunta se a prota tem algo mais a perguntar, enquanto a prota quase tem um treco dizendo que não. Bem, para ser honesta, ela não tem certeza se isso é apropriado para se perguntar ou não, mas como ela já deu à luz 5 vezes, então tem algo que a prota gostaria de saber. E ela comenta que tudo bem, a prota pode se sentir à vontade para lhe perguntar qualquer coisa. E pergunta se por acaso a prota está sentindo algum desconforto, como cólicas ou outra coisa. E a prota fala que não é nada disso. E então, ela fala que, para ser sincera, ela teve um sonho com o pai do bebê dela. E fala que nunca teve esse tipo de sonho antes. Então ela estava apenas se perguntando se isso é normal. Toda sem jeito, ela fala que não sabe como isso aconteceu, mas é estranho e muito constrangedor. E toda confusa, ela pergunta se só foi um sonho com o pai do bebê. Até que ela comenta que foi esse tipo de sonho, enquanto a prota morre de vergonha. Então ela fala que ouviu dizer que todo mundo tem esse tipo de sonho de vez em quando. E ela também teve eles com bastante frequência quando estava grávida do seu primeiro e segundo filho, enquanto a prota não pode acreditar que seja comum ter esse tipo de sonho. E a McKenna conclui dizendo que não tem certeza se todo mundo os tem, mas é bastante normal. E nossa prota fala que entende, enquanto pensa que graças a Deus é comum tê-los, e que a gravidez é uma coisa muito misteriosa. E toda pensativa, ela comenta que os sonhos podem ser realmente incríveis. E bota incrível nisso. Mais alguns minutos naquele sonho, e meu vídeo seria desmonetizado. E toda sem jeito, ela pensa que acabou gostando desse tipo de coisa mais do que ela pensava. E até dizem que o sexo não é algo para se ter vergonha. E pensativa, ela até se lembra que alguém tinha dito algo assim uma vez para ela. Até que ela se lembra que foi o Simon quem falou isso para ela. Gente, não sei se vocês assistiram Tokyo Ghoul, mas o Simon não passa uma vibe de Kaneki, não? Ou eu estou louca? E surpresa, ela comenta que é muito estranho, pois ela continua pensando nele mesmo quando ele está tão longe, e se pergunta que talvez ela esteja sob algum feitiço ou algo assim. No entanto, McKenna avisa que se ela continuar tendo esse tipo de sonho, há um risco de o seu útero contrair. Por isso, é bom ela ter cuidado. E toda fofinha, nossa prota se pergunta se ela ficaria tão preocupada assim se descobrisse que ela pode quebrar ossos com as mãos nuas. E então, McKenna pergunta se deveria preparar o café da manhã agora, pois Ramin e Allen vão acordar em breve, e toda fofinha nossa prota concorda. E enquanto come, ela acha que vai ser bom viver assim por um tempo. Ela acha que será bom viver como a frágil e fofa Leah Raymond por um tempo. Allen pergunta se a prota consegue ver, e fala que a cabeça e as pernas da Chacha já começaram a tomar forma, e pergunta se ela consegue ver bem ali entre as pernas, aquela coisa redonda, enquanto a prota está chocada com o quão lindo e fofo seu bebê é. E Allen fala que só de olhar para isso, ele pode dizer que é um menino, enquanto nossa prota comenta que ele está certo. Ela também consegue ver, seu Chacha é tão... E enquanto tem um treco, ela fala que ele é muito lindo. Ela grita que ele é muito fofo, e por isso ela está prestes a enlouquecer. Completamente surtada, ela fala que ela não pensou que ela pudesse dizer quando ainda é um bebê. Mas seu bebê é realmente incrível. Ela pede para ele olhar sua postura, e pergunta como seu bebê pode ser tão confiante. E fala que mesmo em seu útero ele é muito fofo, tão fofo que talvez ele seja de outro mundo. Emocionada, ela pergunta se ele também consegue ver, e pergunta o quanto mais fofo ele será quando nascer, e fala que está muito animada, enquanto Allen tenta acalmá-la, pois não é bom que ela fique tão animada assim, e pede que ela respire fundo, e fala que aparentemente ela teve uma cãibra leve, mas vai ficar bem, porém ela não pode relaxar agora. Ela precisa se cuidar ainda mais. Ele comenta que aos 9 meses, o crescimento dele terá excedido o crescimento de outros bebês. Seu bebê atualmente pesa cerca de 3,7 a 3,8 quilos, mas se continuar nesse ritmo, ele pode estar perto de 5 quilos quando nascer. E fala que um bebê muito grande pode realmente colocar a mãe em perigo, enquanto ela fala que está muito orgulhosa por ele estar crescendo tão bem. E todo sério, ele chama a atenção dela, e fala que não importa o quão fisicamente forte ela seja, dar à luz a um bebê grande pode realmente levá-la à morte durante o parto.
e fala que não é apenas o Sasha que está ficando maior, ela também ganhou mais de 14 quilos ultimamente. E isso não é bom para a saúde dela. E ele fala que avisou que ela ganharia ainda mais peso semanalmente quando chegasse ao último mês. Enquanto nossa prota se pergunta do porquê as palavras dele parecerem pequenas adagas. E então, ele fala a pior frase que uma mulher pode escutar em toda a sua vida. Ele fala que, por enquanto, ela está proibida de comer doces. E que ela também deve ajustar o quanto come, deixando ela chocada. E também, ele irá dizer para Hamin que a prota não pode comer doces, enquanto ela pensa que só comeu doces porque o Sasha tende a chutar quando ela come, e era muito fofo quando ele chutava. E toda tristinha, ela fala que tudo bem, ela não vai comer nenhum doce, e fala que ele está certo. E então ele fala que irá permitir que ela tenha alguns até o final do festival, mas depois, ela deve prometer que será zero açúcar, e toda feliz ela concorda. Algum tempo depois, Hamin comenta que as flores estão florescendo e são muito bonitas, enquanto a prota comenta que ela disse que eram flores roraixas. E Hamin fala que é isso mesmo, e fala que o festival de Rorais foi nomeado por causa dessas flores. E então, ela fala pra prota que depois elas precisam dar uma olhada na Floresta das Fadas mais tarde, e nossa prota concorda. E então, Allen pergunta se aquela área não está fechada, e Hamin fala que ele não sabe de nada. Ela fala que em Lua, durante a temporada de festivais, a Floresta das Fadas é especialmente aberta ao público sob a proteção dos guardas da vila. E na verdade, muitas pessoas vão apenas para ver a Floresta das Fadas, enquanto Allen pergunta se por acaso ela se tornou uma cidadã de Lua, e ela responde que é apenas muito boa em se adaptar. E então, Hamin comenta que parece que estão vendendo sobremesas ali, e pergunta se a prota gostaria de algumas, e sem pensar duas vezes, a prota já entrega sua carteira, enquanto Allen não consegue acreditar que ela está querendo comer mais doces em um momento como esse. Algum tempo depois, Hamin se desculpa pela demora, enquanto a prota fala que como ele está muito gentil ultimamente, ela irá lhe dar um doce ao popular Sr. Allen, enquanto ele pergunta do que ela está falando. E a prota fala que Hamin falou que ele é tão popular que a vila até criou um fã-clube, deixando ele irritado enquanto grita o nome da Hamin. E toda debochada, ela fala que só está dizendo a verdade, enquanto comenta sobre as garotas mágicas do Allen, e fala que se ela não fosse conhecida como prima dele, ela provavelmente já teria se juntado às garotas mágicas. E completamente tiltado, ele fala que ela está exagerando, enquanto ela comenta que os olhos afiados do senhor popular estão deixando ela assustada. E enquanto olha para ele, ela fala para a prota que o olhar dele é muito penetrante, e que ele é um homem muito sensível e bonito, e ela está ficando assustada. E nossa prota comenta que ele tem muita sorte de ter seu próprio fã-clube, e ele pede para a prota parar de zombar dele, enquanto Hamin percebe algo. Ela comenta que é um circo, e fala para a prota e para Allen que eles devem ir lá. Ela fala que precisam se apressar se quiserem bons lugares, e pergunta por que Allen está tão lento e manda ele ir mais rápido, pois ela quer conseguir um bom lugar, e fala que faz tempo que não vai em um circo. Ela comenta que costumava gostar de ir ao circo, mas não vai a um desde que sua família morreu. E enquanto deixa o clima pesadão, ela comenta que como a prota viajava pelo mundo, a prota deve estar familiarizada com esses tipos de festivais, e pergunta se é verdade. E ela fala que não é bem assim. Ela fala que não foi a muitos, pois quando ela estava viajando, era por causa da guerra. E comenta que não se lembra de ter visto muitos festivais, e os que viu foi só de longe, enquanto Hamin fica surpresa. E então, ela fala que precisam se divertir. Elas podem olhar ao redor, comer, descansar um pouco e voltar a brincar. E desta vez é por conta dela, já que ela economizou muito dinheiro, então ela gostaria de criar muitas lembranças felizes neste festival. E quando vai pegar sua carteira, ela toma um susto, pois não consegue achar e pergunta se por acaso ela deixou em casa. E então, Allen entrega sua carteira para ela e fala que hoje, eles precisam apenas aproveitar e se divertir, e amanhã ela pode apenas comprar uma comida para ele. E fala que se ela realmente quiser agradecer, ela poderia nunca mais mencionar o fã-clube dele, ou seja lá o que for. E toda feliz, ela fala que tudo bem, ela nunca mais irá falar sobre isso. Porém, a partir de hoje, ela irá se juntar ao fã-clube do Allen, enquanto ele grita para ela parar de falar isso. E enquanto nossa prota olha para o céu, ela comenta que está muito feliz. Mas ela se pergunta por que sente que falta algo. É como se ela tivesse deixado algo para trás, enquanto Hamin fala que ali tem frutos do mar assados com manteiga, e chama ela para experimentar. E então, nossa prota comenta que é impossível. Ela não deixou nada para trás. Deixou Simon. Ele é a última peça para completar a vida super feliz da prota. E o tanto que eu estou torcendo para esses dois ficarem juntos não está escrito. Espero que aconteça.
Enquanto isso, Simon está todo gostoso, quase entrando em depressão pensando na prota. Ele comenta que mesmo que tenha sido apenas um sonho, ele conseguiu sentir seu calor tão vividamente, e se pergunta onde a prota está agora. Irritado, ele fala que irá amarrar a prota quando a vir novamente. Não, talvez ele apenas crie um escudo ao redor do Império para que ela não possa fugir para lugar algum. Ou talvez, ele apenas publique um artigo dizendo que está morrendo, para chamar sua atenção. E todo tristinho, ele se pergunta o que faria se ela não voltasse depois de tudo isso. Ele pensou que sempre estariam juntos, apesar de serem apenas amigos, mas agora ele percebe que estava errado. Para ele, conseguir o título de Mestre da Magia ou Gênio foi apenas uma maneira para que ele pudesse estar junto dela, já que sem ela, ele não tem alegria ou felicidade. Ele conta que desde o momento em que ela salvou ele, sua vida e seu corpo começaram a pertencer a ela, e somente a ela. Ele não entende como pode que ela seja a única que não vê isso, e se pergunta se talvez ele fosse mais corajoso e tivesse entregado isso a ela sem hesitação, talvez as coisas teriam sido diferentes. Antes da prota fugir, na viagem do Simon, Simon pergunta qual é a taxa de recuperação do porto, e alguém responde que até agora está em 80%, e acredita que a manutenção básica pode ser concluída até a meia-noite de hoje. E então Simon pergunta o que resta na agenda, e alguém responde que tudo o que resta nesta viagem de negócios é uma visita à academia esta tarde. No entanto, o ramo mágico de Tiana avisou que gostaria de jantar com eles. E Simon comenta que irão fingir que não ouviram nada, enquanto esse ruivinho fala que tentará recusar educadamente. Essa é a divisão de magia do Império, o Ministério da Magia. Simon Tereloen, mestre da magia de 12ª classe. Theon, mágico de 8ª classe. Henry, mágico de 8ª classe. E o dito cujo, que ajudou a realizar o sonho do Simon, Derek Decardo, mágico de 8ª classe. As pessoas comentavam se deveriam se candidatar ao Ministério da Magia também. Outros comentavam sobre a taxa de aceitação ser muito baixa. E além disso, o exame é extremamente difícil. E mesmo que alguém entre, tem que suportar um treinamento de 1 ano na Torre Mágica. E depois disso, tem que começar do zero no Ministério da Magia. E quando a mulherada vê o Simon, elas comentam que nunca tinham visto ele de perto assim. E comentavam que ele é o homem mais bonito de todo o Império. Mas ele tem dono, sai pra lá. Elas comentam que o Simon é muito encantador, enquanto Theon pensa que não adianta nada ele ser o mais bonito do Império, ou o mais encantador, pois tudo o que importa para ele é a prota. E todos os outros parecem sapos diante dele, Simon é definitivamente o diabo em pessoa. Theon esperava que esta viagem de negócios durasse cerca de 1 mês, mas o Simon a reduziu para 14 dias, e por isso eles quase morreram de tanto trabalhar. Henry fica irritado enquanto escuta as pessoas falarem da aparência do Simon, enquanto fica xingando ele mentalmente. E Derek sussurra que não tem como aquilo ter falhado. Ele fala que aquele pergaminho era a sua obra-prima, e ouviu dizer que no dia em que foi usado, a corda que estava pendurada no corredor como decoração foi encontrada no quarto do Simon. Ele se pergunta se talvez a prota tenha ficado furiosa e o prendeu depois de descobrir os poderes mágicos do pergaminho. Mas logo ele pensa que não, pois se algo realmente ruim tivesse acontecido, Simon já teria matado ele. De qualquer forma, ele está vivo e bem, então está tudo bem, e quando ele voltar, ele irá verificar o pergaminho mais uma vez. E enquanto estão indo para casa, alguém comenta que estão leiloando uma pérola rosa. Curioso, Simon pergunta o que é isso, e Henry fala que ouviu dizer que as pérolas rosas são extremamente raras, e só vêm desta região. E é uma gema muito popular em Tânia, então não sai dessa vila com frequência. E ele fala que entende, enquanto pensa que se parece com uma gema qualquer, e isso ele tem várias espalhadas pela sua casa. E então, Theon comenta que ouviu falar sobre ela. Ele fala que é uma pérola muito bonita e cara, e Henry fala que não é apenas bonita e cara. E enquanto Simon escuta tudo, Henry fala que em Tânia, a pérola rosa simboliza amor eterno e uma família feliz. E também há um rumor de que a pessoa que a recebe morrerá com a pessoa que a deu. E é por isso que os casais não a compram apenas como um presente. E super motivado depois de escutar isso, Simon vai para cima do vendedor mais rápido que a prota fugindo dele, enquanto os outros perguntam o que diabos ele está fazendo. E depois de algum tempo, o leilão da pérola rosa foi finalizado, já que Simon comprou ela rapidamente. Feito isso, ele comenta que deveriam voltar para casa, enquanto Derek tem 100% de certeza de que ele irá dar a pérola para a prota. E enquanto olha para o mar, ele se lembra das palavras amor eterno, uma família feliz, e podem morrer juntos ao mesmo tempo. E todo gostoso, ele fica pensando em como deve dar a ela quando voltar amanhã. E por isso, ele mal pode esperar para ver a prota. Tadinho,
Sabendo disso, fica ainda pior de entender o sofrimento dele quando descobriu que a Prota sumiu do nada. Quem quiser que eu continue trazendo essa obra para o canal, deixa nos comentários e deixa um like para ajudar também. Obrigada por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo.